Vamos ao nosso Link Esporte Clube. Para começar, a super dica para você que é a seguinte: inscreva-se no nosso canal, se você ainda não estiver inscrito. Está inscrito, está acompanhando com a gente, já está recebendo as notificações, mas não esqueça, inscrição, acionar o sininho para receber as notificações, like aí na nossa transmissão, não precisa economizar não, like à vontade. E é claro, não deixe também de compartilhar o link da nossa transmissão com as suas redes sociais, tá bom? Manda nos grupos de WhatsApp, o grupo do colégio, o grupo da faculdade, o grupo do condomínio, o grupo da família. Aliás, família tem vários grupos, né? Tem aquele grupo do pessoal que gosta de jogar no bolão da loteria, manda também e vai diversificando, vai mandando para todo mundo aí para trazer mais gente para a nossa resenha diária do Link Esporte Clube. Sempre em 3 edições para você, às 10 da manhã tem o nosso boletim com a Aline Bravo, ao meio-dia a resenha discutindo os principais destaques do dia, a repercussão dos jogos do dia anterior. E às 6 da tarde a gente arremata projetando os jogos da noite e também trazendo as principais informações do que aconteceu durante o dia no mundo do futebol. Sempre comigo, com a Aline Bravo e com convidados especiais. Nesta quarta-feira, o São Paulo jogou contra o Cobressal, produziu bem. Mas, olha, teve uma certa dificuldade para concluir as jogadas, né? Teve bola na trave, teve volume de jogo, etc. Mas o sufoco mesmo só parou no finalzinho da partida, quando o São Paulo conseguiu 2 gols, aos 36 e aos 42 minutos. Até lá, o torcedor já estava ficando, olha, com a pulga atrás da orelha com relação ao São Paulo. Como é que pode empatar dentro de casa, no Morumbi lotado, com 50 mil torcedores, contra o Lanterna do Campeonato Chileno, uma equipe que não venceu um jogo sequer em 2024. Estava ficando feio o negócio ali. A torcida já estava protestando, a gente vai falar muito sobre este jogo que nós acompanhamos, transmitimos aqui no Link Esporte Clube, com a nossa equipe, com o Enio Ricanello no comando, e vamos projetar também a partida do Palmeiras contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores, hoje à noite, no Allianz Parque. Aline Bravo, sempre com um destaque especial aqui na nossa abertura e com uma pergunta interessante para você participar com a gente. Certo, dona Aline? Certíssimo. Uma boa tarde para você, senhor Frank Fortes. Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Pois é, ontem o jogo da Libertadores deixou o São Paulino com o coração na mão, né? E também um pouco impaciente, porque essa bola demorou muito para entrar no gol. Quando entrou também já foram 2, né, ali no finalzinho do segundo tempo, mas demorou demais, o São Paulo não conseguiu ser tão efetivo, né? E a pergunta, a enquete de hoje é justamente sobre isso. Você que está acompanhando a gente aqui, responde a nossa enquete. O São Paulo decepcionou o torcedor ontem? Você acha que o São Paulo decepcionou em ter tanta dificuldade em vencer um time que é o lanterna do campeonato chileno? Fala pra gente aqui nos comentários, a gente vai debater isso aqui durante essa live, porque hoje também tem mais Libertadores, tem o Verdão em campo, né? É isso mesmo, Aline. Agora, você que acompanhou o jogo aqui com a gente, fez os comentários, plantão, comandou toda a nossa jornada ao lado do Enio Ricanello, o que é que você achou do São Paulo, mas assim, já projetando uma sequência de temporada para o São Paulo? Não só a Libertadores, Campeonato Brasileiro está batendo aí na porta. Amanhã nós vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, da primeira rodada do Brasileirão, que começa neste final de semana, né? E o São Paulo tem jogo já no sábado, outra vez no Morumbi, mas contra um adversário muito mais qualificado, que é o Fortaleza, né? Exatamente. Que impressão que te deixou visando sequência de temporada o São Paulo? Olha, a impressão de ontem é o seguinte: o jogo contra o Cobressal não é parâmetro para definir se o São Paulo joga um bom futebol. Porque é um time fraco, assim, a gente tem o respeito, a soberania do clube, né, a tudo que ele participa e tal, mas é um time que não vence o jogo desde o ano passado, jogando lá no Chile. É um time muito fraco, o elenco tem diversos problemas, eles venceram o primeiro tempo ontem porque foi ataque contra a defesa, e a defesa se sobressaiu, né? O São Paulo agora vai enfrentar times com muito mais qualidade. Se você pegar o Cobressal, ele não disputaria uma Série A no Campeonato Brasileiro. Provavelmente ele estaria lá na Série B, se tivesse na Série B, ou numa Série C. Ele é um time realmente fraco. O São Paulo tem muitas dificuldades, eu acho que ainda não se encontrou dentro do campo. Frank, olha, eu não sei o que o Carpini está tentando, respondendo à torcida, insistindo aí no Rames Rodrigues, querendo, talvez, ele entrou ontem com 3-5-2, 3 zagueiros para jogar contra o Cobressal. Podia entrar com 2 zagueiros, apostar no ataque, fazer um jogo vertical, buscar o gol.
Não aconteceu isso ontem. Ontem ele demorou para fazer essas trocas, claro, né? O São Paulo atacou muito, a gente não pode negar isso. O meio de campo era ofensivo e tudo mais. Mas tinha alguns jogadores que estavam ali sem função, né? Para 3 zagueiros e tudo mais, a gente acha que... A gente estava até conversando aqui nos bastidores, já você vai chamar o nosso convidado aqui, a gente estava conversando que talvez ele esteja tentando fazer realmente o São Paulo jogar para o Rames, mas eu não sei se essa é uma boa opção. A gente tem que lembrar que daqui a pouco o Lucas está de volta, nós temos atacantes incríveis e jogadores que rendem muito mais. O Rames ainda não entrega tudo, ainda não aguenta os 90 minutos. Claro, a bola no pé dele é diferenciada, ele tem qualidade, mas assim, ter qualidade parado é uma coisa, agora ter qualidade se movimentando e correndo é outra. O jogador tem que correr, ele tem que voltar, ajudar o time a se recompor, né? Tem tantas coisas, eu acho que o Carpini ainda não tá sabendo como usar essas peças que tem, porque o elenco de São Paulo é um elenco bom. Tem jogadores bons, é um elenco que estava sendo campeão. Eu acho que é melhor do que o elenco campeão do Dorival no ano passado. Exatamente. E ele devia, na minha humilde e singela opinião, vir para o São Paulo já fazendo esse arroz com feijão que o Dorival fazia e mudando aos poucos. E não querendo fazer uma loucura, porque daí você já deixa os jogadores ali no lugar que eles gostam de atuar. E isso já... Acho que talvez você já ganhe os caras. Eles ganhando uns jogos, criando confiança, já estando ali no lugar que eles estão, acostumados com o posicionamento que já estavam ganhando, aí você consegue, vamos fazer esse teste aqui nesse jogo, você vem mais pra trás, fulano, tá. Agora ontem improvisou um monte de gente, não entendi nada. Aí teve até uma hora que ele mudou ali, tirou 2 meia atacantes, tirou 2 meia, colocou 2 atacantes, tirou o Luciano, colocou o André Silva, e me perguntaria aí, Aline, e aí nada, não tenho mais o que comentar desse time, eu vou falar a verdade. Ele colocou o Eric no lugar do Igor Vinícius, né? Foi isso. E mandou o Ferrarese atuar ali pela lateral. Por que já não sacou o zagueiro? Não dá pra entender. Eu realmente... Problema ali, tudo, a gente não sabe, mas assim, é difícil decifrar a mente do Carpini. E sem informação, né? Do que está acontecendo, sou estranho. Mas, enfim, o Carpini tem que dar as explicações dele aí. Agora, eu acho incrível o que essa gente... eu ia falar essas pessoas, né? Porque o Enio Ricanello ontem, na live das 6, a Aline agora na live do meio-dia, porque eles gostam de falar de comida. Ontem era um arroz, feijão, temperadinho e tal. Hoje, meio-dia, começou a live, já veio o arroz com feijão. Eu tô com fome, desculpa, veio na cabeça. Estamos. Deve ser por isso, né? Faz parte. Mas e quem tá almoçando agora, curtindo, bom apetite. Você acompanha o nosso Link Esporte Clube para até ter um período de almoço aí mais... suave, né? Mais tranquilo, mais divertido nessa resenha de futebol. E pode mandar a mensagem para a gente. Aliás, quando você mandar a mensagem, escreve de onde você está falando, para a gente mandar aquele abraço também para a sua região, para a sua cidade, para o seu bairro, tá bom? Marca aí a localidade para a gente mandar aquele abraço. E não se esqueça de responder a enquete que está lá. Hoje nós temos uma participação especial aqui no nosso Link Esporte Clube. Nosso convidado é jornalista da TV Record. Ele também é jornalista esportivo, meu parceiro de beirada de campo ali. A gente cumpre muitas jornadas esportivas juntos, né? Já cumprimos, espero que possamos fazer outras também. E hoje ele é o nosso convidado especial aqui para resenhar, para falar de esporte, falar um pouquinho da carreira dele também, como é que o jornalismo esportivo apareceu nas veias desse repórter, que é repórter de rádio, né, nas jornadas esportivas, e trabalha também no jornalismo da TV Record. Estava, inclusive, na cobertura do Campeonato Paulista, né, trabalhando no núcleo de esportes da Record. O campeonato terminou esse final de semana. E o Luan Siqueira, que hoje está conosco, vai poder falar sobre a cobertura e também resenhar com a gente sobre o futebol, o jogo do São Paulo, projetar a partida do Palmeiras. Obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo, Luan, meu parceiro. Tudo bem, Frank? Boa tarde para você também, para a Aline. Muito obrigado pelo convite de vocês, participar aqui do Link Esporte Clube. Bom demais. E vamos resenhar, né? Falar bastante, principalmente desse São Paulo, que falta um pouco de tempero nesse São Paulo. Né? Tá faltando
A hora do almoço. Tá faltando um temperinho aí do técnico Thiago Carpini, né? Principalmente ontem, o torcedor do São Paulo sofreu muito. Inclusive o torcedor do São Paulo que vem há tempos, né, comparecendo no Morumbi, hoje Morumbis, vem fazendo seu papel e o time não corresponde ao tamanho do que o torcedor faz pro São Paulo. Ontem na chegada do ônibus também uma festa danada, né? Que linda festa que fez o torcedor tricolor e que precisa de mais, né? Claro que ontem acho que a vitória foi fundamental. O São Paulo precisava vencer, precisava dos 3 pontos, pensando em classificação e tudo mais, já tinha perdido para o Tadieres na primeira rodada, e os 3 pontos eram fundamentais. Eles vieram, mas claro que até pela reação da torcida do final do jogo, deu para perceber que a paciência do torcedor com o Thiago Carpini durante o jogo ali, né, Luan, o negócio já começou a pesar um pouco, a hora que a torcida percebeu que o São Paulo estava com uma dificuldade ali, e foi passando dos 30, o jogo se aproximando do final, né, e o gol não saía, o torcedor perdeu um pouquinho da paciência ali, né, e assim, está tudo respingando para cima do Carpini. Antes era porque ele não colocava o Rames. É burro, não coloca o Rames. Agora o Rames está jogando e a pressão continua para cima dele. Você acha que, entre aspas, o Carpini tem futuro no São Paulo? É prazo de validade, né? Quando começa assim, ainda mais em time grande, né, um técnico que não tem uma bagagem igual outros nomes que até já passaram pelo São Paulo, a gente sabe que é prazo de validade. Eu acho que vai chegar o momento em que o Thiago Carpini vai ter o seu trabalho interrompido no comando do São Paulo. O Rames Rodrigues acaba sendo uma pedra no sapato para ele, né? Um problema que seria uma solução de um jogador com qualidade, poderia ser o diferencial do São Paulo. Está sendo uma pedra no sapato, ele tem como obrigação colocar o Rames Rodrigues para jogar. Quando ele não colocava o Rames no banco, o estádio todo pedindo o Rames Rodrigues, né? Então você fica naquela, né? Como que eu vou segurar um jogador do quilate do Rames Rodrigues e não o coloco para jogar e o meu time jogando mal? Esse que é o mais complicado, né? Se o time tá jogando bem, tá ganhando como estava com o Dorival deixou o Luciano no banco, né, algumas vezes, e a torcida tava beleza, tava tranquilo, porque o time ganhava e jogava bem. E agora com o Thiago Carpini, a situação tá um pouco complicada. Então eu acredito que seja prazo de validade para o Thiago Carpini no comando do São Paulo. Acho que não vai durar muito não, viu, Frank Fortes? Você acha que essa pressão que o Carpini está sofrendo está sendo ampliada pela diretoria que também está caindo na pressão da torcida? Porque, na verdade, a torcida sempre vai estar descontente com alguma coisa do time, é parte do torcedor, tudo bem cobrar, só que a gente responde a torcida ganhando, né, resultado dentro de campo. Se você acha que o Rames vai entrar e não vai ajudar a ganhar o jogo, então talvez não seja a melhor opção. É melhor deixar ele no banco, usar um time que seja realmente ofensivo e que crie, que marque, seja efetivo além de ofensivo, né? E aí você responde o torcedor, porque se estiver fazendo gol e ganhando, ninguém liga, ninguém vai falar assim, o Rames está jogando 20 minutos, tudo bem, sem problema, a gente está ganhando, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você cai na pressão do torcedor que não tá todo dia ali acompanhando aquilo, eu acho que não foi só o Carpini que caiu na pressão, a diretoria também caiu, né? Eu até discordo de parte da torcida do São Paulo de escolher um lado nessa, entre aspas, briga, né, dessa disputa, de escolher o lado do Rames Rodrigues. Porque o Rames Rodrigues em nenhum momento pensou no São Paulo, né? Há pouco tempo atrás, já queria sair, já não viajou com o São Paulo, com a delegação, no jogo mais importante do ano até agora, que foi aquela final da Supercopa contra o Palmeiras. Não pensou nos seus companheiros, não pensou na torcida do São Paulo. O Rames Rodrigues não vem jogando um futebol maravilhoso, não vem sendo o diferencial da equipe do São Paulo, e mesmo assim, parte da torcida do São Paulo escolheu um lado claramente, que é pedir o Rames Rodrigues a todo momento. E a diretoria do São Paulo, né, na presença do Júlio Casares, né, que sempre aparece e tudo mais, ele adora, e está sendo um baita de um presidente à frente do São Paulo, está tentando manter o Thiago Carpini. E deu para perceber, principalmente ontem, a Aline falou um pouco em relação a isso, o quanto que o Thiago Carpini escolheu fazer um esquema para tentar deixar o Rames Rodrigues à vontade. Para o Rames Rodrigues não ter aquela função de marcação, não precisar fazer a recomposição e tudo mais. Mesmo assim, o São Paulo não conseguiu jogar um futebol vistoso, não conseguiu mostrar aquele futebol ainda que o São Paulo do Dorival mostrava muitas vezes. Então vai ser isso, o Carpini está tentando de todas as formas colocar o Rames, mostrar para o torcedor que o Rames não vai conseguir entregar o que o torcedor espera. Olha, saudade do Doriva, hein? Então, que beleza. Oh, meu Deus do céu. É o Dorival. Porque tem o Doriva, né? Tem. Tem. Verdade, tem o Doriva. Mas é que é o papai Doriva, melhor assim, aí você sabe que é o Dorival. Você sabe que vocês estão falando aqui e analisando assim o que vocês estão trazendo de informação e a análise que vocês também estão fazendo, estou chegando à conclusão assim que não deu liga, né?
o Thiago Carpini com o torcedor de São Paulo. Não rolou uma empatia, assim, ainda, né? Ele não conseguiu convencer o tricolor São Paulino que ele tem, não vou dizer nem a capacidade, né? Mas que ele pode fazer o São Paulo virar. O torcedor, de fato, está sempre ganhando aí. Parece que está sempre esperando mais dele. E quando o torcedor pega uma birra, né? Acho que birra é uma palavra boa em relação a isso. Ontem, por exemplo, se não tivesse uma relação ruim entre o torcedor e o Thiago Carpini, a manchete hoje seria: Thiago Carpini mexe no São Paulo, coloca o André Silva, e o André Silva é o cara do jogo. A mexida do Thiago Carpini resultou no resultado positivo. Verdade. Mas não, né? Mesmo com a mexida do Thiago Carpini, colocou o André Silva fez o gol logo na sequência, mas mesmo assim o Thiago Carpini saiu vaiado e saiu muito criticado. Ele foi até na torcida organizada, né? Porque o Baby, lá, o presidente da Independente, fez um vídeo um tempo atrás apoiando o Thiago Carpini. Ontem o Thiago Carpini foi lá em direção à torcida organizada, bateu no peito, até falou nisso na entrevista coletiva. Mas é muito claro, né? Ficou muito claro, mesmo com a vitória na saída do Thiago Carpini em campo, os torcedores xingando o Thiago Carpini, que não tem jeito, ele pode fazer o que for, que dificilmente essa birra do torcedor São Paulino vai mudar. Você pensa assim também, Aline? Eu acho que... Você pode ser um pouco mais catedrática para falar sobre relação de torcida do São Paulo com treinadores. Não, porque São Paulo já teve... eu vou falar, a gente tem que pensar... O melhor treinador do Brasil, que foi o Tele Santana. Sim. Certo? Depois ele teve um treinador multivencedor, que foi o Muricy Ramalho. Sim. Certo? Ele teve Cuca em grande fase, Paulo Tuori em grande fase, o Dorival Júnior em grande fase. Aí chega um jovem como o Carpini. Então, o que acontece? A gente tem que pensar um pouco nos estilos de cada torcida. Como que é a torcida do São Paulo, como é a torcida do Corinthians, do Palmeiras e tudo mais. A torcida do São Paulo, Frank, é extremamente impaciente. Não existe isso de, vamos esperar, nananã. Mesmo que tá lá todo jogo, empurrando e não sei o que, é impaciente. Se escolher um pra Cristo, acabou. Não tem gente que tire. Essa pessoa pode fazer 3 jogos bons. Se um jogo ela fizer ruim, já vai. Tipo, a característica da torcida. É a torcida. A torcida do São Paulo vai a jogador antes dele entrar em campo. O próprio jogador tá lá, parado, antes da bola rolar, tá vaiando porque ela não gosta do cara em campo. Essa é a torcida do São Paulo. O Carpini já não tá convencendo há um tempo. Ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa ali contra o Palmeiras, mas foi aquele time meio Dorival ainda, né? O Thiago Carpini conseguiu vencer. Não foi um grande jogo, né? Não foi, exato. Aí que tá. Além disso, eu também não acho que o Carpini tem um bom relacionamento dentro do vestiário. Eu não acho que ele ainda tem todo o vestiário com ele, sabe? O André Silva aí no destaque da ótima contratação. Esse menino aí veio do futebol português, muito bem posicionado. Antes dele, quando ele estava chegando, eu falei aqui que os números dele de gol de cabeça lá em Portugal eram altíssimos, mais da metade dos gols que ele fez. Isso mostra um posicionamento muito bom dele, entender o jogo, né? Onde está dentro da área. Eu acho que ele vai se tornar uma peça fundamental para o São Paulo. Não acho que o ataque de ontem talvez seja o titular, né? Com certeza não é. Dá para mexer muito aí ainda. Exultando, o Caleri até chegou a falar que os jogadores que jogador nenhum tira treinador, que os jogadores estão com o Carpini, mas eu acho que eu não sinto assim dentro de campo. Eu acho que os jogadores compraram muito mais a ideia do Dorival, mesmo o Dorival chegando aqui. Sabe o que é? Eu falei isso ontem e eu acredito nisso, quero até saber a opinião de vocês. Eu acho que cada time também tem o seu estilo de treinador que vai dar certo. E no São Paulo tem que ser aquele cara... Sabe que ele é político, mas ele é a voz, tipo assim, como se fosse um pai, a voz da razão? Tipo o Dorival mesmo. Chama todo mundo pra e que ele exato. E além disso, a diretoria, mesmo que pressione, ele fala, não, aqui vai ter que ser assim. Pra mim vai ser assim. É um cara sério. Eu acho que o Carpini ainda não tem essa força, sabe? De tipo assim... Ele tá muito mais próximo de idade até, assim, dos jogadores. Sim. Do que... Isso também muda, essa experiência falta. Eu acho que o elenco do São Paulo geralmente respeita mais um técnico experiente, um cara que já fez ótimos trabalhos em outros times, que tem esse jeito de acolhedor e que consegue driblar aí a diretoria e a torcida, que foi o que deu certo com o Dorival. Nem o Rogério que é mais estouradão e tal, deu certo no São Paulo. Imagine o Carpini, que também é um técnico jovem, sabe? O Rogério, sendo o Rogério, já sofreu pressão. Entendeu? Então, assim, pra mim, o Carpini não vira. Eu acho, sabe? Tudo bem, vai que ele
Eu posso estar muito errada aqui, viu, gente? É só um achismo meu, as vozes da minha cabeça. Mas, assim, vai que ele emplaca 3, 4, 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Podem printar, né? Podem tudo vídeo. certo. Mas eu acho vendo. improvável, entendeu? Eu acho É improvável. incrível, né? Que o começo do Carpini foi dos sonhos, né? Foi. Pô, você ganha a Supercopa nos últimos anos, o Palmeiras vem sendo o principal rival do São Paulo, né? Nessas competições, questão administrativa também. Você chega e você ganha a Supercopa. Aí você depois quebra um tabu, tabu que incomodava demais o torcedor são paulino, que era vencer em Itaquera, na Neoquímica Arena. Aí parecia que estava tudo lindo, parecia que o Carpini, enfim, era o técnico que conseguiu juntar o São Paulo, conseguiu juntar os cacos depois da saída do Dorival Júnior. Por que a maionese desandou? Então, é uma boa pergunta. Eu acho que foi uma falsa sensação, de verdade. Porque 2 jogos não define nada. Eu acho que foi uma falsa sensação de que estava tudo certo. O Corinthians, São Paulo, é que assim, o Corinthians estava muito mal. Era outro Corinthians naquela época também. O São Paulo jogou bem. Talvez seja o único jogo, né, que o São Paulo jogou bem, assim, que mostrou para o torcedor, até o jogo contra o Palmeiras, como bem disse o Frank, não foi um grande jogo do São Paulo, conseguiu levar para os pênaltis e foi campeão. Mas o do Corinthians talvez seja o único jogo do Carpini que o São Paulo mostrou o porquê veio, né, mostrou o seu futebol. Isso é verdade. Mas é isso, não dá para saber em que momento que virou a chavinha. Mas foi um jogo. Se a gente for analisar, foi um jogo. Né? O São Paulo não fez um bom campeonato paulista. Podia ter caído contra o Ituano. Acho que era aquele jogo do Ituano, o torcedor já ficou com o pé atrás, né? Sim. Foi ruim. O jogo contra o Novo Horizontino foi ruim. Teve que ficar o jogo inteiro correndo atrás, né? Olha, sinceramente... Também foi muito péssimo. Muito ruim. Né? Talvez tenha sido o pior de São Paulo no Paulista. E tem também a questão que o Thiago Carpini vem sofrendo com o azar, se é que a gente pode acreditar em azar. Eu até sei. Que é a questão das contusões, né? É verdade. Os principais jogadores do São Paulo não conseguem ter uma sequência. Foi assim com o Lucas, machucou de novo. O Wellington Rato, querendo ou não, é um jogador muito importante nesse time de São Paulo. Tá com o entorse também. Machucou de novo, inclusive no mesmo jogo, né? Teve 3. No jogo contra o Tagé. O Rafinha. O Rafinha, que é um líder desse elenco de São Paulo, machucou. Quebrou a fíbula, vai demorar mais que os outros. Deixa eu falar para vocês. O Dorival, no ano passado, ele teve ausência de Rafinha, ele teve ausência de Wellington Rato, ele teve ausência de Galopo, ele perdeu o Rodrigo Nestor, ele teve os mesmos problemas. Quer dizer... Experiência. É isso que eu ia falar. Sim. Talvez a experiência ela conta nessa hora. Mas a gente tem que pontuar isso. A gente tem que trazer isso para discussão, né? Sim. E aí, outra coisa que a gente tem falado aqui, que tem, pelo menos a mim, tem incomodado bastante. O número de lesões sucessivas que acontece no São Paulo. Tem, por exemplo, o lance do Wellington Rato. Pô, não tem. O cara caiu em cima do tornozelo dele ali e tal. Na hora deu até uma agonia. Lesões musculares tem sido mas demais, agora, né? Lesões musculares das mais variadas. Então, assim, tem problemas internos que o São Paulo tem que gerir também para dar mais condição para a comissão técnica. Eu não sei o que acontece, porque ano passado a galera falou, a gente vai renovar aqui o Departamento Médico de São Paulo, vamos realmente inovar nossa tecnologia, porque falavam, né, as más línguas que estavam realmente algumas coisas ultrapassadas, não era de última linha, né? Diz que teve essa renovação, então assim, mas continua tendo esse tanto de lesão. Então é o quê? O profissional que está à frente? Eu não sei, realmente. Tem que reavaliar isso, porque os outros times não têm esses problemas. E não é culpa do jogador também. Tem que ser feito esse trabalho com qualidade ali no departamento médico do time. Então, eu não sei, gente. Talvez seja o profissional, rever toda essa estrutura. O que você acha? Não, certamente. Até assusta, né, essa questão do São Paulo, o quão que tem esse problema com lesão muscular. Eu estava até conversando com alguns torcedores, né, eles pontuaram isso. Do Wellington Rato, claro, foi uma fatalidade, né, teve um lance de jogo e não foi uma questão muscular. Mas as outras contusões, não só do jogo contra o Tadjeres, né, outras contusões que vêm acontecendo durante a temporada, também assusta. Só voltando um pouquinho em relação até essa comparação de Dorival e Thiago Carpini, né, o quanto que o Dorival tinha o time na mão e principalmente o time encaixado. A gente até falava no ano passado que o time do São Paulo ano passado não era um grande elenco, mas tinha o time encaixado, era um quebra-cabeça que estava muito encaixado. 2 peças saíram, foram o Beraldo e o Caio Paulista, né? Que teve até toda aquela confusão. E justamente nessas 2 posições o São Paulo ainda não se encontrou.
O Diego Costa é um zagueiro muito criticado. Eu acho que ele encontrou a solução ontem. Ferrarese? É. Ou com 3 zagueiros, você acha? Não, Não, o Arboleda e o Ferrarese. Tem que ser a dupla titular de São Paulo, né? Acho que o Ferrarese já mostrou que tem mais condições de ser titular do que o Diego Costa. O Diego Costa vem falhando há muito tempo. O Diego, eu não acho ele um mau zagueiro. A gente até conversou sobre isso aqui. Eu não acho o Diego Costa mau zagueiro. Acho que ele oscila muito. Esse que é o grande problema dele. O Ferrarese teve aquela questão também de lesão, né? Também. E aí ele ficou muito tempo afastado. Então, até você conseguir de novo sua vaga no time, mas com o que ele apresentou ontem, realmente, ele e o Arboleda juntos, coração. Acho que funciona demais. Só que 2 zagueiros, 3 zagueiros não precisa, assim, de verdade. Você vai jogar contra um time extremamente ofensivo, tudo bem, você pode até pensar numa coisa diferente. Mas ficar jogando a temporada toda com 3 zagueiros, eu não... Gente, olha, não me convenceu. E ele luta por esse lado esquerdo, né? O Wellington tá com essa briga de contrato, não sabe se vai ficar, não sabe se não vai ficar. Corinthians, Internacional estariam interessados no Wellington, né? Também está machucado, também não conseguiu ir para jogo. Ontem o Michel Araújo jogou de ala, né? Ferreirinha ia jogar, mas também sentiu um problema, também machucou e não jogou. E é um problema também que o Thiago Carpini não consegue resolver. Também é um problemaço que o Thiago Carpini não consegue resolver. E aí o Dorival tem essa experiência maior gente, não é questão só do futebol. Às vezes o cara já passou por situações parecidas em outros lugares. Falou, dá pra improvisar aqui e tal. Ainda falta essa bagagem pro Carpini, querendo ou não, entendeu? Ele tinha que pegar um time grande, só que eu acho que, assim, pegar um time grande que tá ali meio de tabela é uma coisa. Pegar um time grande que se recompôs sendo campeão da Copa do Brasil, aí já é outros 500, porque você tem que apresentar um trabalho muito bom, porque a torcida tá acostumada com muito bom. É nível de comparação. Exato. Não vão comparar ele com o trabalho do Rogério, vão comparar o Carpini com o trabalho do Dorival. O Dorival tá onde? Na seleção brasileira. Então, assim, é difícil. Ele chegou num momento difícil, assim, no São Paulo. E não é toda hora que vai dar certo, né? Não. É claro que o Carpini fez grandes trabalhos, né? No Água Santa, foi vice-campeão, no Juventude, conseguiu subir o Juventude. Mas a pressão num time como o São Paulo, ela é muito grande. E a Aline acho que foi muito feliz no que ela disse. Você pega um São Paulo que há muito tempo não ganhava título. Você pega um São Paulo que vem de um técnico que foi para a seleção brasileira. São Paulo campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista recentemente. Com sarrafo lá em cima. Qualquer coisa que você fizer abaixo, você vai ter a cobrança. Por exemplo, diferente do Corinthians, por exemplo, em 2017, que dá algo na cabeça do dirigente, deixa o Fábio Carilli, que ninguém conhecia, era um auxiliar que estava lá há muito tempo. Só que em 2016 o Corinthians vinha numa temporada muito ruim. Bate cabeça, né? Antes de efetivar o Fábio Carilli, porque contrata o Cristóvão e o Oswaldo, né? E o sarrafo estava muito embaixo, porque foram muito ruins, né? O Cristóvão Borges e o Oswaldo Oliveira não deixaram saudade. Então o torcedor ali entendeu, será que vale trazer mais um e bater a cabeça de novo? Ou deixa o Fábio Carilli lá? A história, um parênteses, você sabe a história do Cristóvão, né? O Roberto de Andrade, que era o presidente à época, né? O Roberto queria efetivar o Carilli, ali já naquele momento. Mas a imposição da contratação do Cristóvão foi do Andrés, que já não fazia mais parte ali, né? Não fazia, da diretoria da... O Roberto disse, queria colocar o Carilli aí, porque acho que já dava para efetivar, mas o Andrés que é o Cristóvão. E aí chamaram o Cristóvão, trouxeram, o cara ficou um mês, não deu, ainda insistiram com o Oswaldo depois, para só então efetivar o Fábio Carilli. A importância dessa mudança da diretoria, né? Porque há muito tempo vem sendo a mesma chapa, empurrando ali, o Andrés está sempre... Não, e de ter autonomia, né? Não ter uma eminência parda atrás, falando o que você tem que fazer ou não. E depois virou público até a má relação que tinha Fábio Carilli e Andrés Sanches, né? O Andrés até deu várias declarações falando que com ele no Corinthians o Fábio Carilli nunca mais voltava. Tinha essa relação estremecida e mesmo com outros presidentes, claro que todo mundo sabia que o Andrés por trás mandava e desmandava. Olha, vocês falaram tanto do Thiago Carpini. O Carilli já teve 39 também, tem um pouquinho mais hoje. Uma vez encontrei numa pizzaria aqui em São Paulo, Luan, o Fábio Carilli e o Alberto Valentim. Os dois estavam jantando, trocando ideia, comendo uma pizza. Um era auxiliar do Corinthians, o outro era auxiliar do Palmeiras. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, nossa, que coisa surreal, né, meu? Pizza de auxiliares. Você já acha que os caras são inimigos, né? O que estão fazendo? Inimigos não, né? Mas você não imagina que eles tem uma relação de amizade. Sai pro rolê, entendeu? Juntos, né?
Aí os caras estavam lá, opa, e aí, beleza, trocando ideias mesmo, literalmente, né? Eu achei isso muito curioso e muito bacana, assim, acho que faz parte do desenvolvimento de cada um deles, né? Com certeza. O senhor não se sentou à mesa com os dois? Evidente, eu vou sentar lá e eu vou dar uma de catedrático lá, falar a respeito do meu conhecimento, né? Aí já iria pagar a conta, ia pelo ficar menos. ruim para os dois ali. Meu, Tite, uma ova. Lá quem que estava com o Alberto Valentim? Cuca, uma ova, vou nesse cara aqui. Não, deixa quieto. Não, encontrei na saída. É que geralmente tem a mesma formação, assim, às vezes você, sei lá, vai fazer um curso, encontra a pessoa e... pode ser, cria uma amizade. É tá igual laço, assessoria. né? Você acha que assessor igual do jornalista, Palmeiras, assessor do São Paulo, a galera tudo se formou basicamente Sim, no mesmo lugar, né? frequenta as Mesma mesmas... geração. Exato. Então, É igual jornalista, né? Cada um trabalha num veículo e as pessoas saem de vez em quando, ou, né, para um churrasco, um encontro, né, um jantar, enfim, né, faz parte. Mas eu achei muito bacana isso na época, né? Porque, ó, rivalidade à parte, estão aqui dois profissionais trocando ideia, possivelmente falando de futebol. Como estavam só os dois, eu acho que o assunto era futebol, né? Não estava família, assim e tal. Mas eu achei muito bacana. Ou não, podia ser um assunto aleatório. Estavam lá falando de, preciso ir mais na academia, não tô conseguindo um tempo, precisando malhar meus bíceps. O Alberto Valentim, ele é malhado, né? Aí Carilli, se eu fosse você, tem um profissional que tá aí comigo, já faz um tempo. O senhor julgou o assunto. Entendeu? Pode ter tudo, ó. Meu, tô aprendendo a cozinhar Pode uma lasanha, que eu vou falar. Eu joguei pra ver como é que seria a repercussão. Tá melhor do que eu imaginava. A reação foi um pouco... Tá melhor do que eu imaginava. Então, o Alberto Valentim é legal. Não é que é legal, é que ele tem uma legal. preocupação com o seu porte físico, né? Inclusive no jogo Ituano São Paulo... Você já foi muito criticado aqui nesse podcast por criticado. julgar as aparências dos jogadores Criticado do seu time. não, Alberto. o Valentim é bonito, Frankfurt. Então a gente pode falar, não tem problema. Não tem problema. Isso aí, cara. Não, é que o nosso outro aí, assim, comentarista ficou muito... Aí, que o Frank... Como é que faz? Eu acho assim, cara, o jogador do meu time fez um gol, ele é lindo. Já é bonito. Ele fez um gol, ele ficou mais bonito. É que ele falou, quem você falou? Falei, foi o Piquerez que você falou? O Piquerez tá que ele era um belo exemplo. Apareceu uma foto do Piquerez aí, todo musculoso, sei lá, uma foto muito boa, e ele falou, um belo... Não, é que foi muito engraçado, ele, está aí um belo exemplar de uruguaio. Aí o nosso outro comentarista aqui, Dinei. O querido Dinei, não, aí ele, pelo amor de Deus, não pode ser. Aí começou aqui uma confusão que eu tive até que separar esses dois. Que beleza. Mas faz parte, né? Claro, pô. O Corinthians hoje tem o ataque mais bonito do Brasil. Yuri Alberto e Pedro Raul estão fazendo gol. Olha que beleza. Nossa, o Dinei escuta isso, sério. De verdade, ainda bem que ele não tá aqui. Você tá fazendo setorismo lá no Corinthians ou não? Ou não tem setorista lá onde você trabalha? Na Rádio Craque Neto eu acompanho mais o Corinthians, mas lá eu acompanho todos os clubes. Tudo, né? A gente faz de tudo, acompanha todos os clubes, eu também, os outros repórteres. O Carpini vai falar já, que agora você começou nesse jornalismo na questão beleza, e você quis falar mais comigo. Entendi. Isso. Vamos lá. Beleza interna, gente. Ai, Jesus, a amizade é tudo. Beleza. Mas lá é muito bom, eu tô 3 anos, né? Vou fazer 3 anos agora lá na Rádio Craque Neto, com o Neto, com o Sidney Fraioli. Mas eu vi você falando, teve uma palavra que você falou, eu falei, o Luan deve ser do interior, porque de São Paulo ele não é. Não, eu sou de São Paulo, às vezes eu puxo um pouquinho. É que eu morei em Porto Alegre, morei em Porto Alegre, depois... você falou pegou birra, eu falei, o rapaz para falar pegou birra, ele tem que ter... eu falo pegou birra, não, mas eu sou meio interiorana mesmo. Às vezes eu falo também umas palavras, puxo um pouco pro interior, puxo um pouco pro sul, mas não... Como é que caiu o jornalismo esportivo na tua vida? O Frank, a gente sempre gosta de futebol, né? E eu sempre tive o sonho de fazer jornalismo. E por sempre adorar futebol, falar de futebol a todo momento, eu falei, vou tentar ir para o jornalismo esportivo. Comecei no curso de jornalismo de Alexandre Pretzel. Né? Pretzel. Colega de vocês, né? Na Rádio Bandeirantes. Sim. Foi. Grande Xandão. Meu professor, eterno professor, que me ajudou demais. Mas você fez o curso quando era lá no terceiro tempo? Lá no terceiro tempo. 2013 fiz o curso.
Fiz o curso lá na época até o Neto deu uma palestra, Milton Neves, André Sanches, foi um curso maravilhoso. Galera. A gente foi conhecer as instalações das obras do Allianz Parque, que ainda estavam em andamento. E lá foi muito bom, aí lá conheci o seu grande amigo Rafael Jacobucci e Rodrigo Bittar, que trabalhei com ele também na Rádio Craque Neto. E aí lá o Jacobucci trabalhava em umas rádios no ABC, me indicou e aí eu não parei. Aí comecei lá na ST começou lá no ABC? Lá com o J. Com o Alves. J. Alves. Grande J. Alves. Grande J. Ó, Alves. esse cara, ele tá falando de uma pessoa que tem uma web rádio, né? Uma web rádio, hoje é ST STI, Sports, né? STI Sports. E o J. Alves, ele é um cara assim, que ele... a função dele, ele veio para o mundo para revelar talentos do jornalismo esportivo. Porque Everaldo Marques passou lá na STI, né? Sim. Hoje ele é um dos principais, para mim ele é o principal, o melhor narrador esportivo da televisão brasileira, o EV. O Rafael Spinelli teve uma grande carreira também aí, hoje faz as narrações esportivas dele, é um grande narrador ainda, mas está se dedicando a uma outra função, onde ele se deu melhor, digamos assim. Mas o esporte está na veia, passou por lá, e tantos outros, né, cara? Tanta gente, tanto repórter que tá aí que você fala assim, não, passei lá no J. Alves. É verdade. J. Alves foi uma escola, literalmente, para mim, onde eu cheguei lá não sabendo nada de rádio, apenas ouvia muito rádio, gostava muito de ouvir rádio. E aí eu cheguei, me ajudou demais, aí depois junto com Alex Ricardo, que foi também meu parceiraço, outro professor, fui para Master Sport também com Alex Ricardo. E aí a gente foi, né? E começamos a fazer reportagem, depois fui para conexão com César Tavares, também um outro professor, também me ajudou muito, o Cezão, na Voz do Esporte César também. Tavares, curiosamente, almoçou conosco ontem, né, Aline? Encontramos no restaurante. Que pessoa maravilhosa. Como ele é uma pessoa pequena, a gente quase não percebeu que ele está lá no recinto. E ele tem uma voz fina também? Também. Quando ele grita outro revelador de talentos da atual geração. César Tavares me ajudou demais. Tenho muita gratidão por César Tavares. E aí foi quando eu surgiu a oportunidade aqui, um pouco antes, até aqui na Record, né? Que eu fiz 2 anos de estágio aqui na Record. Em 2016 entrei aqui na Record. Você estava na faculdade ainda, quando você conseguiu estágio? Isso. Fiz 2 anos de estágio aqui nos 2 últimos anos de faculdade. E aí eu fiquei aqui, depois do estágio, aquela complicação que a gente sempre tem, né? Depois do estágio, não tem ser vaga. efetivado. Efetivar não vai. Aí apareceu do nada, né? Uma coisa que não imaginava, uma oportunidade em Porto Alegre, na Record de Porto Alegre. Aí não tinha um passarinho para dar o piste. Falei, vou nessa. Fui para Porto Alegre. Fiquei lá um tempo também, foi maravilhoso. Foi uma experiência única na minha vida, muito boa. Sozinho, pegou as malas e tchau. Deus. Não tinha nem família. Tem família lá? Nada, não tinha nada. Caraca, absolutamente nada em Porto Alegre. Fui lá com o Daniel Andrade, que trabalhou comigo aqui na Record. Era chefe lá na oportunidade e me deu essa grande chance. Fiz lá um trabalho em Porto Alegre, fiquei 9 meses mais ou menos em Porto Alegre, voltei. Aí cobri 3 meses de férias na Record de Santos e voltei para a Record em 2019. Aí você já conseguiu voltar com uma vaga já voltei fixa, uma vaga fixa e estou até hoje. Aí passei na coordenação de rede, no Fala Brasil. Tive esse ano essa oportunidade no Paulistão, que foi também maravilhoso. Muito legal, uma equipe bacana demais fazer essa participação no Campeonato Paulista. E na parte da Record foi isso. E na parte da rádio eu tive a grande oportunidade na Rádio Craque Neto. Há 3 anos que eu sempre fiz rádio, e a gente sabe que é um meio muito complicado, né? O Frank sabe muito bem também, a Aline. E aí eu consegui essa vaga na Rádio Craque Neto, Sidney Fraioli me deu essa oportunidade e estou lá como repórter até hoje. Muito bem, consolidando a carreira de uma maneira, só subindo, né? E sempre com... Daqui pra frente é só pra frente. Foguete não tem ré. É isso aí. Agora, o foguete que tá falhando o motor é o do Carpini. Ih, voltou. Ele gosta, Eu pensei ele que gosta. ele tinha... Ele gosta. Você acha que ele eu ia tem esquecer? Eu prometi, essa vou cara esquecer. séria, tô dando informação aqui, mas por trás ali tem uma acidez. Quem vê o Frank Fortes assim, acha que é sério, né? Acho que não faz quando piadinha. eu conheci ele vinha com as piadinhas e eu não entendia. Aí eu ficava tipo, o que ele tá falando? Lá na Bandeirantes o Zaidan falava assim, ele tem humor em inglês, né? Falei, por que o Zaidan? Piada na Inglaterra é diferente? Mano?
Ele dava risada. Olha só, Ai, ai. vamos então ver e ouvir o Thiago Carpini, o técnico do São Paulo, justificando as dificuldades que o Tricolor teve na partida contra o Cobressal, o fortíssimo Cobressal, um dos maiores cobressais da América. Vamos ver o Carpini falando. Mas é engraçado. Você não conseguir repetir. Eu acredito no futebol de repetição, de continuidade de ideias. E às vezes as pessoas esperassem que aqui chegaria esse momento de não ter o resultado e fim do ciclo. E eu acredito no futebol de continuidade. Eu estou vendo que a diretoria do São Paulo também pensa dessa maneira, e principalmente o meu grupo. Hoje, com tamanhas as dificuldades, eu trouxe até aqui numa colinha, eu sei que isso aqui não representa nada, o que representa são os 3 pontos. Se eu não tivesse pontuado, talvez eu nem compartilharia disso aqui com vocês, mas eu só queria relembrar algumas coisas. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29, nós tivemos 26 finalizações contra 6, nós tivemos 8 chances de gol contra 0. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor, que voltou hoje. Então, de 12 atletas do meu grupo, como é que a gente vai ter continuidade, como é que a gente vai ter jogada combinada, como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, que eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje, no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento, com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações,
Tudo já aconteceu. Então, eu vejo, num balanço geral, eu vejo, às vezes, em algum momento, uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso, em algum momento, pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. Olha, Carpini, ele usou uma comparação aí com os jovens jornalistas, né, com relação à juventude dele. Para Aline Bravo e Frank Forte. E Luan Siqueira. Mas acontece o seguinte, nenhum jornalista ali é capitão do navio, né, bicho? Nenhum. Ali é o seguinte, quem estão ali são os jogadores. Quem escala não estava ali na entrevista coletiva. Quem escala, quem manda, quem é o diretor de redação, com certeza é uma pessoa que tem uma certa experiência ali e tal. É com esse nível, a pessoa que organiza com esse nível de jornalista aí que você tem que comparar, e não com o repórter que está aí, porque o repórter que está ali é o atleta, vamos dizer assim. Ele foi escalado para estar ali. Não dá para comparar treinador e jogador de futebol, não dá para comparar com nenhuma outra profissão. Pelo menos na minha opinião. Você lida ali com uma nação, você lida ali com o sentimento de milhares de pessoas. É diferente da empresa onde você trabalha, da escola onde você estuda, enfim. É muito diferente. Você lidar com um time de futebol, você mexe com muita gente. Você mexe com o humor do cara que vai acordar pé da vida e ter que trabalhar depois. Você mexe com o menino que vai ser zombado na escola para seus amiguinhos. Enfim, é muita coisa envolvida. A gente estava até brincando aqui que se eu entrar no ar e dar a escalação toda errada e depois falar, não, gente, arrumei, peraí, eu não vou ser criticada, não, acabou a minha profissão. Agora ele, se entrar no Morumbi, se fizer a escalação toda errada e ter que mudar tudo, com certeza vai pesar de um jeito diferente. Mas eu acho que assim, essa resposta, e principalmente esse finalzinho aí, dá a demonstração clara assim, de que ele sabe o tamanho da pressão que ele está vivendo e ele está se sentindo pressionado. Tá. Né? Porque ele fez uma comparação ali até para tentar justificar. E falou das mensagens que recebe. Todo mundo recebe essas mensagens, acredito eu. Que todo mundo que está envolvido com futebol, diretoria, até os próprios jogadores. Claro. Todo mundo deve receber essas mensagens. Se você cai nessa pressão, tem que fazer um trabalho mental muito forte. Assim, né? Não é nem só esse estudo físico e tudo mais, porque ele veio de outras realidades mesmo. Juventude, Água Santa. Ele fez ótimos trabalhos, não estou desmerecendo o trabalho dele. Ele realmente merece estar onde ele está. Né? Se ele foi escolhido, tem um porquê. Só que ele veio de outro tipo de pressão, de outra realidade, é outra coisa. Tendo que trabalhar de outra forma, né? Tendo que reavaliar a maneira dele comandar, de repente, né? Acreditando nas ideias e tudo, mas como transportar isso, como inserir isso dentro de um contexto de uma equipe, 10 mil, 100, 2 mil vezes maior do que os clubes em que ele todo jogo, não importa o tamanho, contra quem seja, leva quase 50 mil pessoas. Todo jogo. E quando você está em time grande, como você lida com a pressão significa muito, né? Muito. O jeito que você lida com a pressão, o jeito que você lida quando chegam críticas. E outra coisa, acho que o emocional ali é 40%, de verdade. Ele se preocupou, até dentro desse contexto que vocês acabaram de falar aí, sobre como lidar com a pressão, ele se preocupou em justificar a passagem dele ali com, olha, eu tenho um bom aproveitamento, 60%, apenas 16 jogos. O Carpini, é tudo com K. O Carpini, 16 jogos porque você não teve a competência de levar o São Paulo adiante no Campeonato Paulista. Senão seriam mais de 16 jogos, né? Então, assim, são 16 jogos. Se você pegar o elenco dos dois lados São aí para analisar. Acho que só o salário do Rames ou do Lucas paga o time todo do Novo Horizontino, que foi o time que eliminou o São Paulo. Que paga o Novo Horizontino e o Cobressal, inclusive. Dá até para o Cobre Açúcar também, né? Só para te homenagear, Frank. A piadinha. Esse é o nível da piada de Frank Forte.
Ah, é? Ai, ai. Olha só, abraço para Maria Fátima de Melo, obrigado pelo alerta. O Bruno Escaciotti também mandou mensagem aqui. Ó, boa tarde, rapaziada. Grande Brunão, hein? Beijo, Brunão. Seleção de craques acompanhando o Link Sport Clube. Ótimo programa. Valeu, Brunão. Nos próximos dias, o Brunão, a gente vai trazer o Brunão aqui também para falar. O Brunão, ele ele entende tudo, né, cara? Impressionante. Tudo quanto é esporte que você imagina, ele É verdade. Ele entende, ele é outro jornalista aí demais. da nova geração e é, nossa senhora, um coração gigante, maior do que ele. E, bom, antes da gente chamar aqui a classificação do Grupo do São Paulo, só pedir para você caprichar aí no like, aí não pode soltar o dedo aí no like, manda like pra gente aqui na nossa transmissão. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho também para receber as notificações, tá bom? Além disso, você pode, claro, compartilhar o Link Sport Clube com as suas redes sociais, só copiar o link ou então clica ali em compartilhar, tem várias maneiras de você compartilhar a nossa resenha diária, que está sempre em 3 edições para você, o boletim às 10 da manhã com a Aline e as resenhas ao meio-dia e também às 6 da tarde, tá bom? É facinho ali, só clica em compartilhar, você pode mandar para quem você quiser e do jeito que você quiser. Bom, o São Paulo foi beneficiado pelo empate, né, entre o Barcelona e o Tajeres, e termina esta segunda rodada na vice-liderança do grupo. Por que eu digo que ele foi beneficiado? Porque, de repente, se o Tajeres vence, fica com 2 vitórias, vai a 6 pontos. São Paulo permaneceria vice-líder, tá tranquilo, porque 2 classificam, mas o empate foi interessante, porque tem o jogo da volta, né, o confronto direto entre o São Paulo e o Tajeres, então, mantendo-se essa diferença, que ela se mantém até a última rodada, o São Paulo chega para decidir o primeiro lugar em casa. Então, o Tajeres de Córdoba lidera com 4 pontos ganhos, o São Paulo tem 3, saldo de 1 gol, o Barcelona tem 2 pontos ganhos de 2 empates, e o Cobressal tem 1 ponto do empate na primeira rodada contra o Barcelona e hoje saldo -2. Vamos dar uma conferida também, Luan. Quer falar alguma coisa sobre essa classificação? só Não que fiz a leitura ok? Não, sempre. Você sempre faz a leitura ok. Não, nem sempre. Às vezes eu... Só o que o São Paulo tem que abrir o olho, que agora tem o Barcelona fora, né? São 2 jogos fora de casa agora, Barcelona e Cobressal, né? Nossa. E aí termina com o Tajeres em casa. Esse jogo contra o Barcelona fora vai ser primordial para o São Paulo, né? Porque certamente o Tajeres deve vencer o Cobressal. E se o Barcelona vence o São Paulo, vai a 5. Tajeres com 7 deixa o São Paulo com 3. Então o Lanterna tem que ser ligado ao empate do São Paulo contra o Barcelona agora lá em Guayaquil, seria perfeito. Que depois ele pega o Barcelona e o Tajeres na sequência, né? Em casa, né? Para encerrar. Ele faz... Porque nas 4 primeiras rodadas, o São Paulo vai fazer 3 jogos fora. Isso. Então, consequentemente, depois ele tem que fazer 2 jogos em casa. Essa é a classificação, acho que ficou bom aí para o São Paulo, pelo menos conquistou os pontos que precisava conquistar, que isso dê tranquilidade para o Carpini. Agora, contra o Fortaleza no sábado, vai ter que produzir mais. É difícil. Vamos aos demais resultados da Libertadores nos jogos que foram realizados na quarta-feira. O Atlético Mineiro fez 2-1 no Rosário Central. Olho no Galo, hein? Olho no Galo, 2 jogos, 2 vitórias. E o detalhe, né? Gols de Scarpa e Paulinho. O Scarpa ficou quase 2 anos aí sem marcar um gol. O último tinha sido no Palmeiras ainda, né? Ele não fez nem na Grécia, nem no Nottingham Forest. Aí fez na decisão contra o Cruzeiro e já emendou mais um ontem. Foi do jeito que ele gosta, né? Recebeu a bola ali em profundidade, invadindo a área, bola, passe do Hulk. Ele trouxe da perna direita para a perna esquerda, aquele chute enviesado tirando do goleiro, do jeito que ele gosta, e quase fez um segundo. E o Paulinho, que sempre vai para a rede, né? É o artilheiro lá da Arena MRV. O Cerro Porteño venceu o Alianza Lima do Peru por 1-0. O Independente Del Valle fez 2-0 no São Lourenço. Esse resultado é interessante porque é do grupo do Palmeiras. O torcedor fique de olho aí porque o Verdão joga hoje. O Peñarol goleou o Caracas por 5-0. Por acaso não teria sido o Caracas o goleado pelo Atlético na primeira rodada? Acho que Também, sim, né? Foi. Então, Caracas, 2 goleadas. Caraca! O Flamengo venceu o Palestino por 2-0. Eu achei que ia ser uma avacalhação esse jogo aí. Achei que o Flamengo ia passar o carro para cima do Palestino. O Palestino perdeu o primeiro jogo em casa para o Bolívar, né? E o São Paulo 2-0 no Cobressal. E o Barcelona e o Tajeres empatando por 2-2. Resultado que
foi interessante para o São Paulo, acho que o melhor poderia acontecer, porque ninguém fez 3 pontos, ninguém abriu muito, o Barcelona chegaria, né? Se vencesse o jogo também, iria para 4 pontos, assim como foi o Tajeres, então tá tudo certo, acho que foi muito bom pro São Paulo esse resultado aí, Barcelona e Tajeres. O Enio Ricanello tá mandando um abraço aqui para todo mundo na nossa live e à tarde estará conosco aqui também. E hoje nós temos também sequência da Libertadores com mais alguns jogos que encerram a segunda rodada, né, seu Luan? Incluindo o jogo do Palmeiras, que será aqui no Allianz Parque, às 9 da noite, Palmeiras e Liverpool do Uruguai. A gente vai dar uma conferida nos jogos dessa noite. LDU de Quito recebe o Botafogo precisa de recuperação depois da pataquada que fez semana passada, toma 3 do Júnior Barranquilla, que não conseguiu vencer o seu jogo essa semana, né? Jogando em casa, empatou 1-1. Meu Deus. Então acho que vai ser um problema aí, porque a LDU tem uma certa... Só isso. Então. E a LDU não é qualquer equipe não, é uma equipe qualificada, o atual campeão da Copa Sul-Americana. O Bolívar recebe o Milionários da Colômbia, às 7 da noite também. E o Palmeiras enfrenta o Liverpool do Uruguai, esse jogo às 9, mesmo horário de River Plate e Nacional do Uruguai. São as partidas que complementam aí esta primeira rodada. O jogo da noite aí, por interesse, sei lá, nosso, seria o Palmeiras, ou você acha que LDU e Botafogo vai ser uma partida, de repente, mais interessante, hein, seu Luan? Porque o jogo do Botafogo é vida ou morte pro Botafogo, né? Ele precisa vencer. Acho que até um empate pro Botafogo contra a LDU se complica no grupo. Né? E o Botafogo vem numa situação complicada, né? Há tempos, desde o ano passado, por tudo que aconteceu, vem desacreditado e teria que conseguir uma vitória aí para tentar voltar a ter esse apoio do torcedor que está cada vez mais difícil com o Botafogo. E o Palmeiras vem naquela ressaca pós-título, né? Pós-título paulista, não sei se alguns jogadores vão ser poupados ou se ele vai com... Será que vai acontecer a mesma coisa que o Grêmio? Já na sequência. Pois é, o Grêmio também estava nessa ressaca pós-título. Perdeu. Vamos orar para lá, ó. Não, mas eu acho que o Palmeiras vence. O Liverpool do Uruguai, o Liverpool veio aqui em São Paulo jogar contra o Corinthians no ano passado, né, na Copa Sul-Americana. O Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai por 3-0 naquela oportunidade e depois o Corinthians nem passou para a próxima fase. Só para ver o quanto que o Liverpool do Uruguai é uma equipe fraca, principalmente em relação ao ano passado. Acho que o Palmeiras vence aí o Liverpool do Uruguai tranquilamente. E você, Aline? Eu acho que jogo você destacaria? Com certeza o jogo do Botafogo. O senhor John Textor tem que dar mais uma atenção aí pro time e parar de criar intriga no futebol, né? E olhar um pouquinho pro elenco que tem, porque não tá funcionando mesmo. Vai chegar um novo treinador, né? Que vem do futebol português aí, que tava treinando, se eu não me engano... Arthur Jorge. Isso, treinando Braga, né? Vai chegar, vamos ver o que ele vai fazer. Ele já, acho que no último jogo ainda não era ele, ainda estava o auxiliar técnico. Então esse já vai ser um jogo que ele já vai ter conseguido mexer no time, dar uma olhadinha, fazer o primeiro trabalho aí. Talvez o Botafogo tenha... Aliás, ele chegou no dia que tomou uma sarrafada do Júnior, né? Ele chegou e foi direto assistir o time. Falou, vixe, vou ter aqui eu vou ter trabalho, viu? É isso aí. Bom, é isso. Vamos falar então dessa preparação do Palmeiras para o jogo contra o Liverpool do Paraguai, porque, como o Luan disse, é o primeiro jogo do Palmeiras depois da conquista do Campeonato Paulista, né? Para sorte do Palmeiras, o jogo não será na quarta, será na quinta, e aí no final de semana joga no domingo, fora de casa, estreando no Brasileiro contra o Vitória, né? Que está voltando aí para Série A do Campeonato Brasileiro e venceu o Campeonato Baiano, né? Então são encontro de 2 campeões estaduais, mas isso no final de semana. Tem boas lembranças do Vitória, né? Não, tem até achamos o garoto que chorou lá naquele dia, verdade, né? Verdade. Mas não rolou a pauta, mas enfim. Porque, para quem não sabe, o Palmeiras foi rebaixado em 2001, depois disputou ou foi em 2002 e disputou em 2002. Foi em 2002 e disputou em 2003 a Série B. Foi rebaixado lá no Barradão, no estádio Manuel Barradas, numa derrota 4-3 para o Vitória. O Levir Coupe era o técnico do Palmeiras, que tinha no elenco o zagueiro César, que era da Portuguesa, bom jogador, tinha Dodô, tinha Arce, né? Tinha uns caras de responsa, assim, em termos de elenco. É que o clube era uma bagunça, né? Numa zona. E aí deu nisso aí. E hoje não, no final de semana enfrenta o Vitória. Hoje é o Liverpool do Uruguai. O adversário será a estreia do Palmeiras também
no Allianz Parque, jogando na Libertadores deste ano. Eu não diria ressaca, eu acho que vai ser uma continuidade de festa aí para o torcedor. Se o jogo fosse na quarta, por exemplo, talvez pesasse um pouquinho mais na perna. E o Palmeiras deve ter, sim, algumas alterações, mas antes da gente falar das alterações do Palmeiras, a gente vai chamar um dos destaques do Palmeiras, o Aníbal Moreno, para ver o que é que o Moreno pode falar a respeito do Palmeiras na Libertadores, né? Ele que foi destaque, pelo menos para mim, do Campeonato Paulista, um dos melhores jogadores do campeonato, foi coroado com o gol que deu o título para a equipe do Palmeiras, né? E é uma das esperanças também de bom desempenho do Palmeiras na Libertadores. Chegou e tomou conta da posição, Aníbal Moreno, né, o Luan? Sem dúvida, parece que é um jogador que está há tempos no Palmeiras, né? E era uma posição que o Palmeiras não vinha tendo problema, né? O Abel Ferreira tinha achado o Zé Rafael ali, né? Recuou. Sim. O Zé Rafael, jogou muita bola. Mas eu acho que esse era o problema. Exatamente. A vontade dele de querer devolver o Zé Rafael para a posição original. Isso mostra o quanto que o Abel Ferreira é um técnico espetacular, né? Que mesmo você trazendo o Zé Rafael e dando o resultado, ele se incomodava que o Zé Rafael jogava fora da sua posição. E sabia que poderia ter o Zé Rafael ainda melhor na posição dele de origem, né? Que é de segundo volante, chegar mais no ataque. Acho que o Zé Rafael é um baita de um jogador. Acho que gosto muito do Zé Rafael. E aí veio o Aníbal Moreno, né? Como a metade da laranja do Zé Rafael. Um pouco romântico, eu diria. Mas realmente é um jogador muito bom e que caiu como uma luva aí nesse time do Abel Ferreira. Parece que está há 3 temporadas já no Palmeiras, né? 23 mil ingressos vendidos, então hoje acho que não chega nos 30, hein? A galera também reclamando do preço, né? Precificação dos ingressos que... porque quando chega... aconteceu no Corinthians na terça-feira na Sul-Americana, foi o pior público do ano. 32 mil torcedores. Porque quando chega essas competições, Sul-Americana, Libertadores e tal, os clubes querem aumentar o valor do ingresso, querem... Ontem o ticket médio do São Paulo ficou o quê? 70 e pouco? 64, acho. 74, não lembro. Mas foi uma boa renda. Também de 50 mil. E o Corinthians, além de ter apenas 32 mil torcedores na terça-feira, teve a sua renda abaixo dos 2 milhões. Né? Que há muito tempo isso não acontecia. Isso para mim é o fim do mundo. Ainda mais o Corinthians. Você tendo a primeira fase que você teve, o primeiro semestre terrível, sendo eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o torcedor lá, a todo momento, apresentando o futebol que está apresentando. Uma promessa do presidente que iria ter os ingressos mais baratos. Aí você chega no primeiro jogo de uma competição sul-americana e coloca que ingresso a R$530. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Não tem como você pedir pro cara aí. Ele sentiu, ele falou, o Augusto, eu vi ele concedendo entrevista depois, ele falou, não, a gente vai mudar isso aí, estou refazendo aqui... Já mudou. Para o jogo contra o Galo, já mudou os ingressos mais baratos, o mais barato 28 e o mais caro 230. Vamos ver no próximo jogo da Sul-Americana o que é que ele vai fazer, que ele prometeu 70% da Neoquímica Arena com preços mais populares. Isso não acontece. Quero ver se ele vai conseguir chegar nesse nível. Eu acho complicado, né? Até porque você tem muitas cadeiras especiais ali, né? Locais em que o ingresso habitualmente já é um pouco mais caro, né? Sim, e não à toa é o setor onde dificilmente fica lotado, né? Que é o setor oeste. Dificilmente você tem... Aquela parte central ali atrás dos bancos, né? Atrás dos bancos, exatamente. Que é o ingresso mais caro. É o ingresso comum, caro, né? Porque aí se você for para camarote, essas coisas... E fora jogo assim de decisão e tudo mais, dificilmente você vê aquele setor lotado. E também era uma promessa do Augusto, justamente nesse setor, ter mais gente nesse setor. E tendo mais gente nesse setor, você tem que diminuir o preço, não tem o que fazer. É isso aí. Vamos então dar uma conferida no Aníbal Moreno, falando deste princípio de trabalho dele no Palmeiras, a conquista do Paulista e projetando o jogo contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores. Fala, argentino Aníbal Moreno. A verdade é que ainda estou muito feliz. Eu, como a gente aqui, uma felicidade muito grande, coronar com o torneio paulistão. Sabíamos que era uma competição muito importante e, como falei, estou muito feliz por haver coronado o título. A verdade é que tinha muita confiança que a gente ia revertir a situação. Eu não sabia que eu ia fazer gol, então era uma emoção muito grande. Como você falou, não sabia como memorar aí, mas a verdade é que foi uma emoção muito grande. A verdade é que foi muito emocionante ver aí
a carta que eles dedicaram para mim. Foi a verdade que estava muito emocionado, muito comovido, pero isso deu muita força para sair a gramado e fazer um grande jogo. Sim, como você falou, Liverpool é um time muito forte, como todos os times do Uruguai, pero nós já viramos a página e agora estamos fazendo foco no jogo do amanhã e esperamos que salga todo o melhor e conseguir os 3 pontos. Bom, esse aí vestiu bem a camisa do Palmeiras, né, Aline? Nossa, demais. Eu acho que... Ou a camisa do Palmeiras vestiu bem nele. Eu acho que a gente fala muito sobre isso aqui, né? Que tem jogador que já chega e se identifica com o clube. Ele com certeza já tem o carimbo de titular, né, Frank? Você acha? Ele tem. Não tem mais como, não tem outra peça. Ele é muito fundamental já. E eu gosto de como o Abel contrata bem, né? Ele é muito... É outra coisa, a gente vive falando aqui, mas o Palmeiras contrata muito bom. E isso é bom de ver essa gestão. Porque às vezes a torcida fica lá, porque... Não, e a torcida cobra. A Leila é pão dura, né? Porque não abre, a gente tá precisando de jogador. Mas de que adianta? Você vai no mercado, não acha um jogador que você olha e fala, vai encaixar no meu time. Melhor eu segurar aqui com o que eu tenho. E aí eu vou depois e acho a peça certa. Você estava falando da torcida do São Paulo. É que assim, o torcedor do Palmeiras, ele fica ressentido quando acontece alguma coisa. Por exemplo, assim... lá na final da Libertadores de 2021, né? Que foi com o Santos. Sim. Que foi realizado no dia 30 de janeiro do ano seguinte. Sem torcida. Sem torcida lá no Maracanã. O Hulk estava treinando ali no Palmeiras, o Hulk estava querendo acertar com o Palmeiras e o Palmeiras falou pro Hulk, você espera aí que agora o Abel não quer saber porque tá no negócio da disputa aí da Libertadores. Ele falou, e aí o Hulk falou, eu não vou esperar porque eu preciso decidir o meu futuro, né? Eu quero começar a treinar. E o Palmeiras poderia ter contratado o Hulk, porque ele já estava ali treinando, o filho dele treina no Palmeiras e tal. Poderia ter contratado e falou assim, a gente divulga só em fevereiro, tá bom? Só depois da final da Libertadores. Mas não fizeram isso. Aí ele fechou lá com o Galo e ele mesmo anunciou, o Hulk mesmo anunciou e tal. E o torcedor do Palmeiras, naquele ano, estava contando com o Hulk. Não engoliu, né? Perdeu Até hoje o torcedor se ressente e cobra. Tá vendo? Se tivesse contratado o Hulk, bem lá, né? O Paulinho, a mesma coisa. Cada vez que o Paulinho faz um gol, tá vendo? Se tivesse contratado o Paulinho. Então, assim, o que o torcedor do Palmeiras quer? O torcedor do Palmeiras, com todas essas conquistas e tal... O torcedor quer que a diretoria chegue e fale assim, nós vamos contratar um medalhão aqui, entendeu? Um cara que chegue aqui. Não o Hulk hoje, porque já são 3 anos se passaram, né? E ele tá bem lá no Galo e tal. Apesar de ter vínculos aí ainda com o clube. Familiares, inclusive. Mas quer que a diretoria chegue e fale assim, o Ronaldinho Gaúcho do momento é esse aqui, a gente vai atrás dele. Torcedor, olha, já ouviu falar a expressão livramento? Acho que nem seria o caso do Hulk, mas o foco de trabalho da diretoria do Palmeiras é outro. É outro. Entendeu? Eu gosto disso. E se juntou com o Abel Ferreira, né, Aline? Exato. É incrível como essa junção, Leila Pereira e Abel Ferreira, deu certo, porque os dois caminham pro mesmo objetivo. Pro mesmo objetivo. Não adianta, o Palmeiras não quer contratar o Rames Rodrigues, o Palmeiras não quer contratar o Pedro Raul pelo valor que o Corinthians contratou. Né? O Palmeiras não dá um tiro errado. Quase todos os tiros do Palmeiras que são em relação a jogador, à contratação, é literalmente num jogador que vai dar resultado. Porque aí a todos os importância de uma medalhões que vieram certa. Tá correto. Todos os medalhões que vieram para o futebol brasileiro foram especulados no Palmeiras. Suárez, futebol sul-americano, né, no caso o Cavani. Diego Costa. Né? Diego Costa várias vezes, porque o pai, eu sei quem lá é palmeirense, estava sempre ligando lá e oferecendo e tal. Isso cai no zum do torcedor, o torcedor acha que vai... Mas, por exemplo, pensa nesse modelo de trabalho do Palmeiras. O Palmeiras contrataria o Suárez? Para ele chegar para o elenco e falar, esses jogos aqui eu não vou fazer, esse jogo eu não vou aqui eu não vou viajar, nesse gramado aqui eu não jogo. Encaixa, né? Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que olhar os adversários, a dor de cabeça que passa com esses medalhões, porque eles já chegam... O Abel Ferreira já falou, acho que numa entrevista, que ele não gosta de medalhão no time. Que ele já olha e já fala... desmentiu isso aí também.
Ele desmentiu? Desmentiu porque Mas ele eu falou, lembro- esse negócio de que a gente não quer trabalhar com um jogador pronto também é mentira. Tem uma lista lá com ela de jogadores que falam, se quiser contratar. Não, pode sim, contratar. prontos, né? Mas eu acho que ele também olha isso, essa fama exacerbada. É que é o contrário. Ele não é um jogador que se nega a trabalhar com a base, Isso, entendeu? por exemplo, o Rames Rodrigues no Palmeiras. Não vou viajar para a final da Copa do Brasil. Não funciona, não vai. não funciona. Então, acho que o torcedor do Palmeiras tem que olhar os outros times que contratam medalhões e acabam caindo nessa pressão da torcida, porque eu acho que toda torcida quer um jogador, nossa. Não, mas, por exemplo, o estourado. Cavani foi bom pro Boca. O time era uma porcaria, ele conseguiu ajudar a levar o time para a final de Libertadores, batendo inclusive o Palmeiras. Mas se o Palmeiras tem o elenco O que tem e é Suárez foi bom campeão, pro Grêmio, foi bom pro Campeonato Brasileiro, mas não seria bom no Palmeiras. não seria. Né? Eu acho que o Palmeiras é um elenco campeão. O Abel já mostrou que ele sabe contratar bem. E o que funciona é a administração no Palmeiras. E eu acho que é o que os outros times têm que copiar também. E os caras- Essa administração, Os caras sabe? respeitam internamente o comando dele. Sabe por quê? A gente tá falando aí, o Rames, se ele falar que ele não quer viajar no Palmeiras, Sim. pega os jogadores que o Abel liberou para outros. Todos os jogadores tiveram problemas. Lucas Lima, Patrick de Paula, Renan, Danilo não. Danilo e Scarpa foi por venda, né? por Exato. venda, né? O Scarpa liberado por bom serviço, o Danilo por venda, o Endrick por venda e tal. Mas esses jogadores que foram, o Wesley, todos os jogadores, ele sabia que poderia dar problema todos para os ele. jogadores que em algum momento Estrelaram alguma coisa. ou assim, ou ficaram muito iludidos com o negócio de ser jogador de futebol. O Gabriel Menino entrou nessa e ele conversou com todos antes de dispensar o Abel. E o Gabriel Menino fala, ó, ele veio, chamou meu pai, chamou minha mãe, explicou o que estava acontecendo e me falou, ó, se você continuar assim, você vai sair fora também. Ele falou, não, eu não quero ficar aqui. Mudei meu foco. E ele falou, ó, de vez em quando a gente tem que ir lá e puxar a orelha dele aí. Porque aí você constrói uma equipe. Só que Aí você constrói uma família mesmo porque ali. você foi leal. Entendeu? Isso é gestão de pessoa, né? Exato. É isso você Todo ser mundo um tem gestor, que não só pensar técnico igual. de futebol. Não só ser a parte tática, parte física. Hoje, num clube do tamanho do Palmeiras, essa parte mental e a parte de trazer os jogadores para você, ela é muito grande. E principalmente Muito grande. de identificar quem pode te atrapalhar, talvez não agora, mas no futuro. Aliás, o Renan, o zagueiro, está processando o Palmeiras agora. O Palmeiras demitiu por justa causa depois daquele acidente lá em Bragança Paulista, né? Teve uma vítima, aquele acidente, e o Palmeiras demitiu por justa causa. E como como é que fala? No processo, estava lá que ele não poderia sair do local onde aconteceu, ele não podia deixar Bragança Paulista naquele momento. Então, o Bragantino devolveu ele do empréstimo, o Palmeiras rescindiu o contrato dele, dispensou o jogador e ele não podia sair de Bragança Paulista. Segundo os advogados, o entendimento é que assim, o Palmeiras cerceou o direito dele de trabalhar porque ele não podia sair dali. Mas se ele tivesse contrato e não podia sair dali também, ele ia fazer o quê? Também não ia do jeito. Qual outro time tem em Bragança para ele jogar? Não tinha, né? Mas enfim, o processo está rolando aí, ele pede uma indenização de 4 milhões e 600 mil reais. O negócio vai desenrolar aí na justiça. É isso, gente. Gestão de grupo, comando, né? O Abel tem tudo isso. E entende um pouco junto a futebol. Leila, né? Que é a diretoria que não cai na pressão de torcida. Isso é bom demais. Será que... Porque daí não cai... Eu não acho que cai tanto. Não sei, você pode ter uma opinião. Não, eu concordo. Não tá. Porque Porque ela a, bate de frente com a torcida do Palmeiras, ela rompeu com a mancha. Você entendeu? Que é uma força você ter a torcida do seu lado. Ela rompeu, mesmo assim, continua fazendo um trabalho muito bom. Então, por isso que eu falo, o torcedor, ele vai ficar feliz e quieto quando o time entrega. E o Palmeiras sempre entrega. Gente, é uma potência. Não tem como a gente discutir isso aqui. O modelo administrativo do Palmeiras tem que ser copiado, tem que ser olhado, estudado, vai muito bem aqui, vamos pensar no que eles estão fazendo. A Leila é uma ótima administradora, né? É uma grande empresa que funciona. Outro dia... Tá bem, Superávit. Agora há pouco você estava falando aí do presidente da torcida do São Paulo, né? O Baby. Sim. Eu vi uma entrevista do Paulinho Serdã, né? Que é ex-presidente da torcida, é o presidente da escola de samba, né? E assim... O negócio está tão ruim para o lado da torcida que eles acham que só o Paulo Nobre pode voltar para ajudá-los novamente. Para melhorar o relacionamento. E o Paulo Nobre também cortou relações com a torcida organizada. Mas então... Se o Paulo Nobre tava ruim, né? Pra eles, Mas às vezes é importante fazer isso, porque tem que saber que
É muito importante a torcida, gente. A gente falou disso aqui ontem com ele. É muito importante a torcida. Até quero saber a sua opinião. Mas não pode essa pressão para mexer dentro do clube, do time e de contratação. Tem que saber, cada um tem que saber o espaço que ocupa. E às vezes eu acho que as torcidas se perdem, entendeu? Acham que são um membro efetivo da diretoria e que estão ali para falar o que tem que ser feito. Não tem. Então, às vezes, quando perde essa mão, uma ação como essa funciona. Eu acho que quando o processo é vencedor, como é o caso aí do Palmeiras, né? Você vai falar o quê? Você vai lá encher o saco para ver se libera a verba. Não tem que ter benefício nenhum. Agora, quando a diretoria só faz M, né? Sim. E o time não anda dentro de campo, é legítimo protestar, manifestar. Nada mais que isso, entendeu? Você pode pedir, mas aí que tá. Às vezes passa do limite, né? Sim, então, é por isso que eu tô falando. A gente não sabe direito o que acontece ali, mas com certeza tem. E o passar do limite, muitas vezes, é aceito pelo próprio clube, né? Quando você tem uma invasão de torcida organizada no CT, quando você tem reuniões com direção, com jogadores e tudo mais, cada vez mais você vai estreitando esse laço. Eu sou completamente a favor da torcida organizada. Muita gente fala que tem criminoso dentro da torcida organizada, como tem criminoso dentro da torcida comum, como tem criminoso dentro de jornalistas, dentro de qualquer meio que a gente possa imaginar. A torcida organizada, para mim, ela faz a festa dentro do estádio. Né? A torcida acompanha a torcida organizada dentro do estádio. O problema é você saber o limite disso. Para o torcedor, muitas vezes ele não vai saber o limite disso. Basta o dono da empresa, no caso o clube de futebol, colocar esse limite. E a Leila já colocou esse limite há muito tempo. Né? Daqui para cá, vocês mandam. Um limite rígido. Sou eu, né? Eles estão ainda de castigo. E você falou sobre criminalidade, até isso o Palmeiras tem colaborado lá com a leitura facial, né? Sim. Polícia prendeu, a última vez que tinha lido eram 40 e poucos marginais aí, gente que estava foragido da polícia porque foi reconhecido ali. No reconhecimento facial, que é o sistema de acesso hoje. É uma ajuda para a segurança pública do Estado, né? Então, e outra coisa, você está tirando essa gente de dentro do estádio também, entendeu? O cara tinha que estar onde? Na cadeia, tá lá vendo o jogo? Vá pro quinto dos infernos, velho. Eita, ficou bravo. Então, depois só eu que fico brava falando de São Paulo, né? Calmou? Não, tô falando de marginal, pô. Olha só, vamos dar uma olhadinha no provável time do Palmeiras pra gente falar das alterações, né? O Everton no gol, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez. Pode ser até que aí tenha mudança, né? Pode ser que ele opte, por exemplo, pelo Rocha, né? Pode ser que ele opte pelo Luan, na vaga de um dos dois zagueiros. Aníbal Moreno, Richard Rios no lugar do Zé Rafael. O Zé Rafael tem um problema nas costas, estava jogando no sacrifício aí nos últimos jogos. Agora parece que vai tratar mesmo, vai parar para tratar, fazer o tratamento e só volta quando tiver numa condição bacana. O Rafael Veiga, daqui a pouco a gente estava falando sobre o Rômulo, daqui a pouco vou trazer notícias sobre o Rômulo. E lá na frente o Lázaro, o Rony na vaga do Hendrick, que também terminou o Campeonato Paulista com aquela lesão que ele voltou da seleção brasileira, agora o foco vai ser a recuperação. E o Flaco Lopes, técnico Abel Ferreira. E sobre o o Rômulo, que ficou no banco contra o São Lourenço na semana passada, e ontem eu estava falando, eu acho que se ele tivesse condição, ele até entraria, porque o Rafael Veiga também não está 100%. Rafael Veiga está sofrendo com problemas físicos e tudo, tanto que no pós-jogo da conquista do título, ele já fez postagem fazendo recuperação em casa e tudo, tem se dedicado também a essa recuperação mais rápida, mas é tudo meio que paliativo, faz o recovery rapidamente, que é para poder estar à disposição para o outro jogo, mas necessita também, demanda de um tratamento mais específico ou de um descanso um pouquinho maior. Por que o Rômulo, nesse momento, não inicia um jogo? O Palmeiras detectou nos exames realizados no Rômulo, que apesar de jogar todos os jogos pelo Novo Horizontino, ele tem ainda uma discrepância com relação ao preparo físico e às condições dele com relação ao elenco do Palmeiras. Então o Palmeiras vai aos poucos buscar deixá-lo no mesmo nível, para que ele possa começar a ser utilizado assim mais efetivamente. Mas acho até que numa eventualidade, ele ficando no banco de reservas, ele pode de repente até estrear, né, jogar alguns minutinhos ali, porque para isso, sem dúvida,
ele tem condições. Mas o fato é que pelo menos essas duas peças aí, Zé Rafael e Endrick, esses certeza que estarão fora. Mas mesmo assim um time forte, né? Para pegar o Liverpool do Uruguai. Para pegar o Liverpool do Uruguai em casa, né? Um sistema defensivo já consolidado, né? A defesa titular da equipe do Palmeiras. O Mike, para mim, o melhor lateral direito hoje no futebol brasileiro. Avisa lá na Federação Paulista. Não tem comparação com o Rainer, né? Com todo respeito ao nosso querido Rainer, mas para mim o Mike está sendo emprestado, né? Pois é, se é tão bom assim, porque tão bom que o Santos está emprestando. É uma coisa inacreditável. O Gustavo Gomes, para mim, não está no seu melhor momento no Palmeiras, né? Ele vem falhando em algumas oportunidades, mas não tem nem comparação, o nível de zagueiro que é o Gustavo Gomes. E aí, em relação às mudanças, o Richard Rios também é um bom volante, né? Um bom jogador. Eu gosto bastante desse jogador, viu? É um ótimo substituto ali pro Zé Rafael. E o Rony, né, cara? Rony Rústico é aquele cara que todo mundo... É outro que a torcida pega no pé e eu não faço a menor ideia por quê. Não, Rony... O cara tem 21 gols na Libertadores. Pelo amor de Deus, né? O senhor é Libertadores. Eu gosto bastante do Richard Rios, eu acho que ele cria bem e tudo mais. Eu só acho que ele peca muito, que às vezes, quando ele não consegue correr, ele bate muito. Aí, às vezes, eu acho que ele perde a mão, sabe? Ele não perde perde a noção nos cartões amarelos dentro de campo. Às vezes, ele é meio maldoso. Aí, eu tenho umas jogadas dele que eu acho que ele não acompanha. Sim. Mas ele é um ótimo jogador, é uma ótima opção. Eu estava vendo as redes sociais do Vene Casagrande, né, lá do Rio de Janeiro, e ele fez uma postagem sobre a relação do Richard Rios com o Lázaro. O Richard Rios, quando chegou oriundo do futsal, né, lá no Flamengo, o Lázaro estava subindo para o profissional. Ele disse que foi o Lázaro quem acolheu o Richard Rios. Falou, não, vem cá, vou te dar um suporte aqui, vou te mostrar como funcionam as coisas aqui. Disse que criou amizade com a família, né, levava o Richard para jantar lá com a família e tudo. E agora o Richard está devolvendo a gentileza, né? Aqui em São Paulo, diz que é o Richard Rios que está comandando tudo. Falou, você vai se adaptar ao Palmeiras, vou te mostrar como funciona tudo aqui, o que você precisar na cidade, deixa comigo. Legal. Mais uma situação daquela que a gente tinha conversado, né? A gente nem imagina que o Richard Rios e o Lázaro possam ter uma relação, exato. Um vínculo, né? Fortíssimo, né? Muito legal isso. Coisas aí do futebol. E o Lázaro que também está ganhando espaço aí com o Abel, né? Vamos ver se hoje se ele começar como titular, será o terceiro jogo seguido dele iniciando como titular na equipe do Palmeiras. Em jogos importantes. É verdade. E tem palpite para hoje, seu Luan? 3-0 Palmeiras. Vou marcar aqui, Luan 3-0. Ontem eu acertei, hein? Você acertou. Todo mundo 5-0 São Paulo. Falei que ia ser 6-0 pro São Paulo. 6-0. Ainda dava tempo. Dava. Deu 7 eu falei... O Ramos faz aquele gol, o Luciano... 2 bolas na trave, aquele cabeceio do Michel Araújo. Não, deu 6-0, só não... Eu apostei na vitória, mas eu sempre falo que goleada é um fenômeno à parte, entendeu? E aí esse fenômeno depende de muitas coisas. Ontem não rolou o fenômeno à parte, mas rolou a vitória, então 2-0 eu acertei. Hoje... Parabéns. Obrigado. Você tem que pagar o almoço da Aline hoje. Nossa, de novo? Toda vez ele vai ter que pagar meu almoço, porque eu ganho bem mais de palpite do que você, viu? Mas nem sabia que tinha uma competição de palpite. Mas eu sei, porque toda vez eu fico olhando, acertei, eles erraram, mas tudo bem. Deixa eu ver, hoje, Palmeiras e... Eu não sei. Não lembro nem. Não sei. Não, vai vencer, mas eu não sei se eu... Eu vou de 3-0 também, vou com você hoje. Aí se errar, a gente erra junto. Então paga você o almoço pra ela. Erra junto. Para mim vai ser 2-0 Palmeiras, um placar clássico, né? E o Lázaro vai fazer o primeiro gol dele hoje com a camisa do Palmeiras. O Timão não venceu o Liverpool ano passado por 3-0? Você acha que o Palmeiras não pode? Tem a capacidade, acredite. Capacidade tem. Vou falar a mesma coisa que o senhor falou para mim ontem, você não está acreditando? Não, é só um palpite. Capacidade tem para fazer 4, 5, 6, para fazer... então o seu coração pede 5. Não, o meu coração pede uma vitória. Tá ótimo. E o meu palpite é 2-0. Tranquilinho, tá começando. Tá bom, 2-0 tá bom. Eu sou humilde assim também quando meu time joga. 1-0 tá ótimo. É porque eu acho que não vai ser uma mega goleada. Então, pronto, eu mudo 4-0 por influência da Aline, tá bom? Mais otimista, beleza? né? É isso aí. O Flaquito fazendo gol, pronto, né? De cabeça, certamente. Isso aí. Segundo o Enio Ricanello, é Flaco Fuertes. Flaco Fuertes. E ele te chamou do quê? Ou Frank Flaco.
Ele chamou Frank Quem Flaco. já foi Fraco Lopes, né? Agora é Flaco. Fez um trabalho também para ganhar uma massinha aí, muscular, o Flaco Lopes, que ele era muito... Os caras entram mirrado e sai tipo Johnny Bravo lá no Palmeiras. O que acontece? O que eles dão? É um whey protein 3 vezes no dia? Não, no caso do Flaco Lopes, assim, ó, o biotipo dele é aquele mesmo, né? E não foi assim, fortalecimento muscular, porque isso o atleta faz normalmente também, né? Tem uns que fazem para ganhar. O Rômulo vai muscular. precisar de um corpício. No caso do Flaco Lopes, eles mudaram a dieta dele. Comia mal, né? Comia mal. Inclusive, literalmente, comia mal. Uhum. Deve ser igual o Frank, o Mussanda, come qualquer tranqueira. E eles alteraram tanto a dieta dele, que mesmo quando ele não estava no Palmeiras, às vezes ele falou que ele ligava para nutricionista para saber se poderia comer tal coisa e tal, não sei o quê, para saber o que era indicado naquele dia ali, naquele jantar, porque ele estava fora, sabe? Uhum. Então, teve esse cuidado aí e, de fato, ele melhorou, né? Porque antes os caras encostavam nele, ele ia lá no alambrado. Na placa de publicidade. 3 frangos por dia. Feijoada pesada todo dia. É isso aí. Bom, dando sequência, nós tivemos jogos também pela Sul-Americana nessa quarta-feira. A gente vai dar uma conferida nos resultados dos jogos da Sula, porque tem complemento da rodada nesta quinta. Defensa e Justiça e Always Ready empataram por 1-1. O Fortaleza fez 5-0 no Nacional de Potosí. Aliás, quando for jogar lá em Potosí, aí vai ser um negócio, hein? Porque a altitude lá é braba. O Internacional, a grande vergonha do ano. Nossa Senhora. Internacional está pegando dinheiro, enfiando pelo ralo, contratando todo mundo e os caras não ganham um jogo. Você achou que era outra coisa. Não, no ralo. Será que é tudo liberado por aqui? Jogando no ralo, mas enfim. 0-0 com o Real Tomayapo, o forte Tomayapo da Bolívia. A União La Calera perdeu em casa para a Universidade Católica do Equador. Esse jogo é importante porque tem um brasileiro, né, no grupo deles, que é o Cruzeiro. O Racing fez 3-0 no Bragantino, aí já ficou ruim. Aí já ficou ruim para o Bragantino. Mas o Racing é forte em casa, hein? Porque esses dois aí, teoricamente, disputariam a primeira posição do grupo, né? E como só classifica um na Sul-Americana, o Bragantino vai ter que rebolar aí para, de repente, conseguir uma segunda posição e ir para a repescagem contra o terceiro da Libertadores. E o Independiente Medellín venceu a Universidade César Valerro por 4-2, jogando lá na Colômbia. Surpresas aí? Só o Internacional, eu acho, né? Internacional é uma decepção tremenda, velho. Acho que decepção é uma palavra boa para justificar essa situação do Internacional, né, que mais uma vez não conseguiu chegar sequer na final do Campeonato Gaúcho, pelo 5º ano consecutivo, algo incrível. E a situação da Copa Sul-Americana se complicou de vez, né? Se classifica apenas um na Copa Sul-Americana, o segundo vai para uma repescagem, e principalmente pelo investimento que teve o Internacional na temporada, né? Eu colocava o Internacional, ainda coloco, os principais elencos que tem hoje no você futebol tem aqui brasileiro. como favorito, né? Exato. Ali A na gente semana também passada. estava acreditando muito. Realmente, esse 0-0 contra o Tomayapo, grande Tomayapo. Fortíssimo Tomayapo. Decepcionante. Deu ruim pro Inter, para a tristeza de Dirceu Neto. Né? Nosso amigo Dirceu Neto deve estar triste, viu? Aliás, um beijo para o Dirceu, que é jornalista, é colorado de carteirinha, e para o papai do Dirceu também, que está se recuperando aí. E hoje tem mais jogo da Sul-Americana. Os jogos que complementam a segunda rodada, né? E a gente vai conferir também quais são as partidas que serão realizadas nesta quinta-feira pela Sula. Na tela aí para você, Lanús e o Deportivo Garcilaso do Peru, jogo às 19h lá na Argentina. Metropolitanos vai receber o Cuiabá, o Metropolitanos é da Venezuela. O Coquimbo Unido, esse é um grande clássico, hein? Nossa. Coquinho Do bonito. folclore sul-americano. Coquimbo Unido e Esportivo Luquenho. Jogaço de bola. Hein? Lá no Chile se enfrentam às 9h. O Cruzeiro joga contra o Alianza Petroleira da Colômbia, né? Só para deixar claro aí que não é o Alianza Lima, né? Que está disputando a Liberta. Está no grupo do Fluminense. É mais um genérico, né? Tem vários genéricos. Tem vários genéricos. Esse jogo às 9h no Mineirão. O Cruzeiro empatou na primeira partida lá com o Católica. Tem que vencer agora, se quiser. Técnico novo, né? Um técnico novo antigo. Era o que era da base, né? Isso. Que eles O Seabra, Fernando Seabra. Fernando Seabra, que tinha vindo para o Bragantino, né?
Tinha vindo para a base do O Bragantino. senhor Ronaldo tá dando ruim. O dirigente Ronaldo tá meio atrapalhadão. Tá atrapalhadão. Meio atrapalhadão, carece uma cornetada, merece uma cornetada, eu diria, o Ronaldo. E aí tem aquele popular jogo das 11 da noite, sempre uma atração. O mais importante do dia. Lá no Equador, o Delfim recebe o Belgrano. E saiu aqui na escala, o senhor vai ter que acompanhar esse jogo. 11 da noite, Delfim e Belgrano. Vou acompanhar vou fazer o minuto a minuto. Pode colar aí nas minhas redes sociais que eu vou fazer o minuto a minuto desse jogo aí. Informar tudo sobre o Delfim, que é um time que normalmente faz água. Cuidado com a promessa que você faz pro público, viu? Às vezes você pode ser cobrado. A pessoa, com ele mesmo, hein? Pode colar lá que eu vou fazer o minuto a minuto. Uma live. Fazer isso. Eu e o Luan. Sim. Eu e o Luan, inclusive. E eu queria falar um pouquinho do Santos, porque a gente citou o Rainer, que está sendo emprestado, né? Acho que para o Vitória, se eu não estiver equivocado. Mas não é só isso. O Santos, no começo do ano, contratou um atacante, junto ao Tombense, né, o Marcelinho. O Marcelinho recebeu pouquíssimas oportunidades e também está sendo liberado. Tem gente que não sabe, nem tem torcedor do Santos que não sabe nem como é que é o Marcelinho, porque ele chegou e pouco jogou. Ele está aí na tela para você, pelo menos, ter a lembrança. Não ornou, né? Não ornou. É porque o Santos também, assim, para a posição ali, acabou tendo outras opções, né? Por exemplo, o Wesley Patati estava à frente do Marcelinho. O Wesley entrou na decisão, o Marcelinho não estava nem no banco. Mais um daqueles mistérios que a gente não tem como desvendar no futebol. Você acha que mistério chamado empresário. Porque por que contratar o Marcelinho, né? Da Tombense. Precisava da contratação do Marcelinho. Aí traz o Marcelinho, depois de 4 meses praticamente não teve oportunidade e vai ter que ser contratado o Marcelinho. Vamos ver quais vão ser os valores, né? Então, o empresário... Qual o valor que chegou, qual o valor que vai embora? O empresário que trouxe... Não, ele só rescindiu o contrato para assinar com outro. O empresário que trouxe o Marcelinho... o Marcelinho não está jogando aí. Então vamos rescindir aqui que eu vou levar ele para outro clube. Sim. O Marcelinho vai jogar pelo Juventude, né? No Campeonato Brasileiro da Série A. Mas é o tipo de contratação... vamos testar? Passa 3, 4 meses, não deu certo. E o rapaz não foi testado, né? Evidentemente que assim... O Carille deve ter avaliado lá os treinamentos, o que aconteceu e tal. Mas das negociações do Santos aí no começo do ano, acho que foi a única que não virou. Não vingou, né? Esse time do Santos, né? Porque o Santos veio totalmente reformulado, né? É outro Santos. Não tem nada a ver com o Santos do ano passado. Foram várias contratações. Você chegar nesse time do Santos, mesmo reformulado, mesmo carente de bons jogadores, você não conseguir jogar, né? Não tem nem um espacinho, né? Nem uns minutinhos em campo, realmente. Tchau, bens. Falando em tchau e benção, deixa eu falar um negócio para você. Inscrições aqui para o nosso canal, tá bom? Se você está inscrito, convida os amigos, tá bom? E como é que você pode convidar? Faz o seguinte, você copia o link do nosso canal, ou então clica ali em compartilhar e manda direto aí para suas redes sociais, para os grupos de WhatsApp, manda pelas outras redes também, entendeu? Manda lá e fala, se inscreve aqui nesse canal, Link Esporte Clube, tem uma resenha lá diária, meio-dia, uma galera, os caras falam algumas coisas até sobre futebol, porque aqui a gente fala muito de moda, estilo também, né? Temos a nossa estilista aqui, a Aline. E ele que é o nosso hairstylist. E falamos até sobre futebol também, tá bom? Em 3 edições diárias. Tem as 2 lives de debate e análise, ao meio-dia e às 6 da tarde. Mas antes de tudo, às 10 da manhã, tem o nosso boletim informativo, que a Aline Bravo comanda, trazendo as primeiras informações do dia e já dando a letra para você de tudo que a gente vai resenhar e discutir na live do meio-dia. E depois, às 6 da tarde, a gente faz um pré-jogo, se tem jogo à noite, ou já projeta os destaques do dia seguinte, além, é claro, de analisar tudo o que aconteceu durante o dia, tá bom? Hoje eu quero agradecer muito a presença aqui do Luan Siqueira, desejar boa sorte para o Luan na carreira, né, como jornalista, e que a gente possa, em outras oportunidades, debater mais, conversar mais e contar umas piadas, né, Luan, que faz parte isso, também. Eu que agradeço. Até aproveitando, me surpreendi, porque eu achei que seria um podcast mais truculento, né, junção de Frank Fortes com a Aline Bravo. Foi bem bacana, foi bem legal. A gente não discordou tanto.
tanto, né? É, foi bem bacana. Vou te falar. Hoje o Frank tá de boa, é por isso. Não, Hoje eu ele vou tá acabar calmo. com ele agora. Nosso podcast aqui é cheio de paixão, amigo. Ah, muito obrigado, muito Entendeu? obrigado. Você não entendeu, né? Não, não. O nome dele é Luan da Paixão Siqueira. Ah, tá. É piada Ele- interna, não tem Não, como. Ele quis tirar uma com os nossos sobrenomes. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu sou mais apaixonado, vocês são um pouco mais brucutus. Volte sempre, tá bom, Luan? Aqui, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite, Aline. Eu que Adorei agradeço. participar. E é só chamar, estamos juntos aí. Valeu. Boa. E a gente volta às 6 da tarde, né, Aline? 6 da tarde estamos aqui, resenha eu, Frank Fortes e o Enio Ricanello. E a gente vai trocar uma ideia, projetar o Palmeiras de mais tarde contra o Liverpool. Liverpool do Uruguai. E já já a gente volta então. Tamo Valeu. junto? Tamo junto. Obrigado. É isso Até aí. mais tarde, gente. Tchau. Valeu. Falou!